Então, para eles, Deus é o Deus que derrama. Então, permanecer para eles é o derramar. Então, é algo que sempre se renova, derramar. Derramar, está derramando algo. Está derramando unção, está derramando água viva, está derramando, né, as águas que vêm do trono. Então, para eles, não existe esse negócio permanecer, é derramar. Então, quando eu me lembrei que eu estava cantando, que o Senhor falou, derrama agora, amém, glória a Deus, e quero parabenizar vocês e chegar até aqui. E creio que muitas coisas o Senhor fará. Eu vi muitas mesas abertas. Eu vi famílias sendo restauradas através da vida de vocês. Vocês tomaram um chamado, uma decisão. E agora é o tempo que o Senhor vai usar a mesa de vocês, a mesa simples, o abraço acolhedor de vocês, a forma de vocês falarem, de comunicarem. Tudo vai fazer diferença. Vocês vão ficar impressionadas com pessoas que vão chegar e vão dizer assim, aquela palavra que você falou naquele dia foi algo que eu precisava. E quando isso acontece, gente, é porque vocês estão vivendo o propósito. Deus usa quem está vivendo o propósito. Então, vocês vão ser muito usados pelo Senhor na experiência do lar. Eu creio que vão vir muitos testemunhos que vocês vão compartilhar comigo, vão dizer, Dani, foi lindo o que aconteceu. Eu vi uma família chegar aqui quebrada pelo divórcio, o Senhor restaurar essa família. Vocês não vão desistir dessas mulheres. Não é simplesmente passar pela experiência do lar, é viver a experiência do lar. É ajudar, ser ponte, ser apoio para mulheres que estão chegando. Todas as mulheres que chegaram, algumas tiveram completamente a vida restaurada, outras perderam no caminho. Mas a nossa missão é sermos semeadoras. A gente não pode parar de semear. Ah, porque o outro não gostou, ah, porque o outro criticou, ah, porque... Não, eu continuo sendo uma semeadora. Deus me deu essa função e deu a vocês também agora. Vocês são porta-vozes do reino. Vocês têm uma voz, vocês são anunciadoras. E agora, restauradoras de muros. Restaurar o muro de uma casa, quanto causa um embelezamento? Pensa aí. Né, Cristiane? Restaurar um muro, colocar, né, aquele muro de pé, restaurar aquela casa, começando pela parte de fora, para depois ir para dentro. Então, essa palavra hoje vem muito ao meu coração. Eu estou nesse fluir do Espírito desde de tarde, né, que eu dei as lamparinhas acesas ali, então já fiquei acesa, já peguei direto aqui com vocês e quero deixar essa palavra para o seu coração, quando tiver difícil. Porque teve momentos que eu pensei muito em parar. Teve tempo que eu parei, que eu precisei parar, poder realinhar algumas coisas dentro de mim. Não era nada com relação à experiência do lar. Era dentro de mim. Mas o Senhor, ele disse, volta. Feche esse ciclo com o mesmo cabelinho que você começou. Fecha o ciclo de experiência do lar da mesma forma que você começou. E eu me vi com a mesa simples, com 5 mulheres da minha casa. Isso é maravilhoso. Não é uma multidão. Pode vir? Pode. Mas é uma transformação. Quando você bota a transformação na frente, o Senhor quem dá o alcance do que Ele quer. É só você pedir. Pai, eu quero ver transformação. Não quero ver multidão, eu quero ver transformação. Porque isso me abatia muito. Eu via multidões aqui, eu tinha salas de 25, 30 mulheres, já tive salas com 45 mulheres. Eu via multidão, mas via pouca transformação. E aquilo me frustrava. Então, eu prefiro ver transformação a ver multidão. Essa foi a opção que eu pedi a Deus. Então, vocês vão poder agora pedir também ao Senhor. Senhor, quem são essas mulheres? Onde elas estão?
Hoje me procurou uma mulher, disse que me achou no site do Experiência do Lar. Eu vou passar o site hoje para vocês fazerem o cadastro de vocês. Vocês já vão sair daqui mentoras, tá? Hoje. Dani, já vou sair daqui mentora hoje, já vou sair daqui mentora hoje. E vocês vão fazer o cadastro de vocês como mentoras. Vai ser lindo. E aí as mulheres vão vir. Virão pelo site, me procurar. Ah, eu quero fazer a experiência do lar com você. Eu vi seu nome no site, eu gostei muito, eu quero fazer. Amém. Glória a Deus. É o Senhor quem manda. O nosso trabalho é receber de bom grado e deixar elas prontas para a obra que elas têm que fazer. Recebe e depois entrega para a obra que elas têm que fazer. Cuidado para não apegar e não criar igrejinhas. Cuidado, a gente já falou sobre isso na primeira aula. A experiência do lar não vem com uma ferramenta assim. Ele vem com a ferramenta de cura, restauração de lares, e depois essas mulheres têm que ir. Vai, agora é a sua vez. Você vai aplicar na sua casa. Qualquer coisa, eu estou aqui. Mas você agora é a responsável por essa transformação. Eu já te mostrei o caminho. Você é aquela que mostra o caminho. Diz, ó, o caminho é por aqui, ó, porque eu consegui, você também vai conseguir. Amém? Boa noite, meninas, tudo pronto? Aquelas que não estão com tudo pronto, eu estou aqui para ajudá-las, tá? Então, calma, não tenham dificuldades. Já tive minha primeira reunião com a Ruane, foi muito boa essa reunião com a Ruane e com a Brenda. Elas tiraram muitas dúvidas, mas eu não cheguei a formatar a mentoria, não. Eu deixei isso para elas fazerem hoje. Né? Por quê? Porque lá era um momento de bate-papo, tirar dúvida. Faço assim, faço assado, melhor assim, melhor cá. E aí a gente foi ajustando. Então, foi muito legal, foi 1 hora ali juntas, né? Elas formaram 2 mentorias, e foi muito, elas vão contar para vocês agora todo o cronograma. Já a Ruane foi a primeira a chegar, e a Brenda está chegando. A Brenda está chegando. Eu quero que vocês comecem. Alguém sentiu dificuldade, gente, de fazer isso? Levanta a mãozinha aí. A Cris hoje compartilhou comigo, a Cristiana Cardoso, que ela está com um pouco de dificuldade na saúde, né? Não é dificuldade pessoal, não, é na saúde, e aí dificultou um pouquinho, mas ela está assistindo aqui, mas eu não vou cobrar dela. Vou esperar ela melhorar a saúde para a gente poder fechar lá com ela, tá bom? Então, vamos lá. Brenda chegou, e aí eu quero a mentoria de vocês, né? Vamos lá, formatá-los, porque quando vocês trouxerem para mim, eu vou rebatendo aqui, a gente vai que nem na aula passada, a gente vai ó, juntas. A aula passada foi muito legal por conta disso, a gente foi juntas ali e nós chegamos a muitas conclusões bem favoráveis. E hoje é o dia que a gente vai fechar esses cronogramas, né? Quantas aulas, por que você escolheu esse tipo de aula, desse tipo de cronograma, o que é favorável, desfavorável, de acordo com o lugar também, valor, preço, né? Como quantificar esse valor da mentoria, como seria legal isso, o que é que vai oferecer, o que é que, né, vai deixar a desejar pelo preço. Então, hoje a gente vai conversar muito sobre isso, sobre a prática mesmo, né? Vamos para a prática zona agora, entendeu? Aula mesmo vocês já tiveram, agora a gente fechar os cronogramas para a gente começar a aplicar. Já marquei a data que eu vou para Caruaru. Já está marcada. Vou tirar a passagem já. Vai dar certo. Vamos lá, meninas. Comecem aí vocês duas. Ruana e Brenda. Quem começa? A Ruana. É a Sandra também. Depois eu converso com você, Sandrinha. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Eu montei aqui um cronograma para o presencial. Aí você quer que eu fale tudo, Dani? Qual foi o formato que você escolheu? Presencial. Quantas aulas serão e quais são as aulas, cada aula, aula 1, quais são as aulas que vocês vão ministrar,
o que é que vocês vão fazer nesse dia, mais ou menos, né? E aí passa para aula 2, aula 3, aí a gente vai seguindo. Na primeira aula, a gente vai abordar a dignidade e santidade do lar, né? Isso, que é a primeira. Esse formato. Primeiro eu vou falar do formato, né? Foram sete aulas no presencial para 8 mulheres. Aí a primeira aula vai começar com a dignidade e santidade do lar, primeiro capítulo. E eu escolhi a segunda aula como decoração. Fiz certo? Não tem certo e errado. Tem o que eu vou dizer o que é favorável e o que não favorável. Aí você vai falando, quando você terminar, é que eu vou fazer as pontuações. Tá. A escolha da cor, né? Eu escolhi o tom bege, verde e dourado para esse primeiro dia. O mimo seria um porta-retrato. O formato do porta-retrato, eu vou decidir ainda com Brenda se a gente faria o formato de porta-retrato mesmo, ou se a gente faria em Polaroid, um porta-retrato com a foto da família. Tipo assim, um quadrinho, né? Isso. Aí, ou para imã de geladeira, ou então com um porta-retrato mesmo, físico, né? Aqui, ó. Outra ideia. Isso tudo eu vou fazer, tá? Tem aqui em Brasília uma loja que faz tudo para mim, para as meninas que são aqui de Brasília. Depois eu posso deixar a indicação. Vocês estão me ouvindo? Tá cortando. Vocês estão me A ouvindo? Brenda tá cortando. Agora. Mais ou menos. Tá vendo aqui o porta-retrato? Vocês estão me É uma ouvindo? opção boa para hoje então no final. Pode falar, Brenda. A gente está te ouvindo bem cortado. Fala, pode falar. Eu acho que é a minha internet. Ô, Ruane, tu lembra que nessa primeira aula a gente havia falado para fazer a etiqueta à mesa, ser a primeira aula e depois a dignidade e santidade do lar, porque a gente levaria elas para a mesa posta, ministra a etiqueta à mesa, janta e depois a aula de dignidade e santidade? Eu coloquei aqui no cronograma a etiqueta junto com a experiência da mesa, que no caso é essa aula da mesa. Aula. Mas vou seguindo. Aí depois eu peço para a Brenda fazer as pontuações. Eu vou deixar aqui registrado, tá bom, Brenda? Da etiqueta. Tá bom? Certo. Vai lá. Aula 2. A aula 2. Eu coloquei o princípio do também e o princípio do use o que você tem. Porque eu achei que eles são bem parecidos. E Tá. aí eu para abordar os dois de uma vez. Tá. Aí os tons seria um azul, uma toalha xadrez azul que a gente já tem. Certo. E os pratos brancos. Certo. E aí, sim, o outro, eu esqueci de colocar o cardápio, de mencionar, né? O cardápio seria algo mais arrumado. Que eu pensei um estrogonofe com arroz, batata palha, salada e de sobremesa uma mousse de maracujá. Certo. Tá A ótimo. entrega do kit, né? É. E a segunda aula, aí eu vem o quê? O kit tá vindo o quê? o livro, mais o guia de estudo, mais um marcador do livro com a logo da gente, né? Com o nome da gente, uma mensagem nova. Um card de boas-vindas. E eu pensei também em oferecer
um óleo de unção. Porque quando fosse abordado também a dignidade do lar e santidade do lar, a gente iria falar sobre esse cuidado de ungir a casa, de fazer momentos de oração dentro da casa, de trazer o poder da palavra para dentro de casa. Isso aí, no caso, a gente iria incluir por fora. Tá. Só vou fazer uma pontuação com o óleo da unção, para não perder o fio da meada. Tá. Nem todas as religiões evangélicas usam o óleo da unção. A minha igreja não usa. O batista não usa, o presbiteriano não usa. A minha também não. Aí vocês também não. Aí você vai usar uma coisa que é meio controversa. Logo na entrada, entendeu? E às vezes pode vir uma mulher que não seja evangélica. Você tem que pensar num todo, entendeu? E aí pode ser que dê aquele constrangimento das mulheres não conhecerem e não saberem como usar. É melhor que você use a estratégia da oração. Olha, vocês têm estratégia na dignidade e santidade do lar de orar nos seus cômodos. Sim. E aí você faz isso com elas. Diz, olha, faz essa andança na sua casa, orando em cada cômodo, onde você se sentir melhor, ali é o seu lugar de oração, seu lugar secreto de oração. Entendeu? Eu acho que o óleo fica muito... Eu já recebi... A gente entregou um óleo da unção no Mulheres do Alto, para cada mulher. Porque uma das palestrantes pediu. Mas isso foi tanta guerra na minha igreja, porque eu entreguei esse óleo, irmã. Imagina. Na minha igreja eu não... O povo queria me botar na disciplina. Porque você não é batista. Você... Aí pronto, aí isso foi porque uma das palestrantes pediram e a gente abriu mão, e aí eu peguei uma retaliação enorme. Então, assim, por experiência própria, melhor não usar o olhinho. Tá. Só isso. Dentro do kit, o resto está tudo tranquilo. Tá bom? Vai lá, aula 3 agora. Deixa eu só colocar aqui. Vai ter algum caderninho? Ou só o marcador? Eu coloquei o guia de estudo só. Tá. Porque, assim, o guia de estudo é bom, porque você já vai ter um curso com a impressão, né? Se você colocar o caderno a mais, a opção que tem do caderno, por exemplo, eu dei o caderno. Deixa eu pegar ele aqui. O livro não está aqui. Está lá no meu quarto. O que eu fiz? Eu peguei, comprei um caderninho na Daiso, aquela loja coreana, que custa R$11, com a capa transparente. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma logo e mandei imprimir a arte com adesivo. Aí, eu colei. Em cima. Assim, desse jeito aí que a Brenda está mostrando. Pronto, isso aí Aí ficou barato, R$11. Mas se você botar 10 mulheres para receber esse caderno, já vai R$100 embora. Isso. Fora os livros, entendeu? Então, assim, você pode ser gentil e dizer assim, gente, traga uma cadernetinha de casa, caso vocês queiram anotar alguma coisa. A gente vai dar o guia da mentora, mas lá não tem muitas vezes espaço para você escrever o que você quer, tem para você responder. Então, aí você pode conversar com um jeitinho de passar aquela delicadeza, de você não ter que gastar com uma coisa a mais. E que, às vezes, tem mulher que nem vai usar o caderno. Entendeu? Certo? Certo. Ok. Ô, Dani, e se fosse o caso da gente fazer um caderno assim bonito, mas, tipo, deixar disponível para venda? O que é que a senhora acha? Não gosto, não. Tá. Ou dá ou não dá. Certo. A venda não fica legal, não, porque é uma coisa mais para pagar e aí faz uma chateação por fora, entendeu? Certo. É melhor não. É melhor ou bota no custo de R$10 a mais no valor, ou então não dá. Tá. Certo? Certo. Aula 3. A aula 3 vai ser a sua participação, né? A minha? Princípio da honra, né? Isso. E a administração de prioridades? Isso. Colocou na minha costa, né? Foi. As mulheres vão ficar tudo com raiva de mim. Mas as meninas também, tá? A Dijane, né? A Cris, não, porque em Goiânia eu vou.
E a Cris Noronha também, eu vou ajudar ela em algum capítulo também, caso ela queira. Não é obrigatório, tá, gente? Mas a Dijane, que está mais longe, aí a gente pode fazer online, tá? Ela me botar no computador, na televisão, no Google Meet, a gente fazer também online. Certo, Dijane? Vai lá. Aula 4. O princípio da mesa e a etiqueta. Certo. Aula 5, relacionamento pais e filhos. Certo. Organização da casa. Tá. Nesse do relacionamento do pais e filhos, eu pensei também em fornecer um card pequenininho mesmo, impresso, Sim. com orações que elas possam fazer em casa pelos seus filhos, orações específicas. Certo. Ótimo. Aula 6. Sim, a aula 6 eu coloquei dinâmica da personalidade. Certo. Fiquei em dúvida, porque não tem que escolher, né? Não são todas que vão. Não foi isso, não é isso? Não são todas que vão para onde? Não são todas as aulas que dá. Não. Tem que fazer a dinâmica de personalidade. Ela é uma aula essencial. Qual? Dinâmica de personalidade tem que ser feita. Não, eu coloquei na aula 6. Certo. E o outro? E aí a hospitalidade pode ser junto com ela. A gente vai trabalhar isso daqui a pouco. Mas só dizendo aí. Pronto. Aula 6, certo? E a 7 é a formatura. Então, eu fiquei na dúvida qual era a aula que abordava, se era sobre a mentoria já. Eu não soube fechar. Tá. Tá faltando resolução de conflitos familiares, que é muito importante. Tá bom? A gente vai encaixar aqui agora. Tá. Mais alguma coisa? E, no caso, a resolução e a hospitalidade são também prioridades, né? Muito forte. E na sétima fica o quê? A formatura. Sim. E você pode fazer uma aula de culinária. Ah, entendi. Ou você faz para elas. Eu já vi aula com risoto, né? Já vi aula assim que as meninas também contribuem na formatura. Você tem que falar também isso. Na formatura, eu pensei justamente esse, que a senhora deu essa ideia, e eu achei legal. Delas trazerem cada uma um prato. Sim. Porque elas iam mostrar, né, os seus dons culinários. Não pode comprar. Sim. Elas tinham que cozinhar para trazer. Eu gosto dessa porque elas vêm tudo empolgadas, querem que eu coma tudo, entendeu? Isso. Aí elas fazem pratos assim maravilhosos. E é bom que você também economiza na formatura. Isso. Tá bom? Aí vamos lá. Fechando aqui. As meninas que não fizeram o seu cronograma, prestem bastante atenção para vocês conseguirem, né, vivenciar isso. Nós temos vários formatos. Nós temos o presencial, o formato de 3 dias, que é a imersão, certo? Você quer fazer uma coisa rápida, as mulheres não têm muito tempo, e aí você quer pegar ali o final de semana e fazer uma imersão. 3 dias. Dani, é boa a imersão? É e não é. Por quê? A imersão é boa para quem faz, mas para quem recebe é muito cansativo. Para a gente que está fazendo, é maravilhoso, porque você se livra numa tapada só. É cansativo? É. Aí, a imersão vai exigir o quê? Vai exigir que você tenha uma equipe de pelo menos 2 a 3 mentoras te ajudando ali, porque você não aguenta ministrar 3 dias seguidos. Então, a imersão, no mínimo, tem que ter 3 mentoras para estar fazendo esse casamento. Qual é a estratégia de imersão? Quando você faz em outro lugar, por exemplo, a Cris Noronha vai sair daqui de Brasília e vai lá para São Paulo ministrar a imersão. Como ela não tem muito tempo para ficar lá, então 3 dias vai ser ótimo. Ela pega a anfitriã da casa, divide os capítulos com ela, convida mais uma e vai dar certo. Eu fiz muito isso na Europa. Eu ia para lá, não tinha muito tempo.
Ia 3 dias. Então, eu pegava, treinava anfitriã, eu também ministrava, e aí eu sempre levava uma amiga minha que já era mentora para a gente dividir os capítulos. Sempre deu super certo. Deu certo em Portugal, deu certo na Inglaterra, deu certo na Espanha e também deu certo em Paris. Então, cada lugar desse já tinha pelo menos 1 ou 2 mentoras que eu já tinha preparado antes de ir, para quando chegasse lá, eu já estar com tudo pronto. Dani, e o formato imersão? 3 dias. Eu vou passar para vocês o formato que eu fiz em Londres. Deu super certo. Por quê? Porque tem que casar os capítulos com os horários das refeições. Tem que casar. E assim, já começa dignidade e sanidade do lar. Quem faz, Dani, é a anfitriã. A anfitriã da casa. Não você que está indo. É a anfitriã da casa, ela faz. Aí você puxa ali, sempre com um capítulo mais pesado, podemos assim dizer, um capítulo maior, mais pesado, um princípio, e casa com um capítulo de refúgio de paz, que é mais leve, é mais dinâmico. Então, dignidade e sanidade do lar era logo ali no início. E aí a gente já vinha e trazia, por exemplo, casava com hospitalidade, que é um capítulo mais tranquilinho, mais leve, depois da dignidade. Parávamos para um lanche, ali entre 10h30, mais ou menos. E aí começaria o quê? Depois do lanche, já pega o princípio da mesa e a etiqueta. Por quê? Porque eu já abro o almoço com elas na mesa. Então, quando vocês fizerem imersão, tem que ter 2 locais diferentes para levar as mulheres. Não dá para a mulher ficar o dia todo sentada na mesa. Tem que ter um lugar para elas sentarem num sofá, num lugar confortável. E depois, na hora das refeições, trazer para a mesa. Aí é a jogada. Por quê? Você tem que ter um bastidor de pelo menos 2 a 3 pessoas trabalhando para você, fora as mentoras que estão ministrando. Por quê? O almoço tem que estar pronto no horário, a mesa tem que estar posta. Cada mesa é uma temática. Aí tem que ter uma equipe, né? Para fazer uma imersão boa. Aí, formando ali o almoço do primeiro dia, já pega depois do almoço, já vai direto e já pega ali as coisas mais pesadas logo no início. Por quê? Quando chega ali depois do coffee break, às 4 horas, o pessoal já está com a energia baixando. Já estão assim, ó. Por quê? Porque elas só estão recebendo. Elas não estão com livro para ler o que está acontecendo. Imersão tem essa dificuldade. Porque a pessoa vai se comprometer em ler o livro depois, e não à medida que os capítulos forem sendo dados. Então, é muita informação, é muita carga para quem está recebendo. Quem está recebendo no primeiro dia sai assim, ó. Sai meio tonto. Quando volta para o segundo dia, nem todo mundo volta. Porque não aguenta o tranco, é pesado. E no segundo dia, você já vai e trabalha logo ali no início do dia, você já começa com o princípio do também, já vem trazendo a organização do lar em seguida, faz uma parada com um cafezinho, ali 10h30 de novo, faz o segundo almoço com outra temática, a mesa já está pronta, já está tudo tranquilo. E aí, depois do almoço, você já traz a limpeza, você traz ali o princípio do usar o que você tem, certo? E no outro dia, no terceiro dia, aí só funciona até o almoço. Não tem um almoço do terceiro dia. Só tem de manhã, faz a formatura e libera. Porque são 2 almoços e 2 coffee breaks. E eu, a louca, ainda fiz um café da manhã nos 2 dias. Eu fiz 3 refeições aqui na minha casa, quase surtei o cabeção. Meu amor, meu amorzinho, meu amor, meu marido foi para a cozinha, cozinhar para as mulheres, que ele dizia assim, meu Deus, é muito boa comida. E ele começou a cozinhar, e ele fez suco, e ele levou, tem vídeo dele levando um taço assim na mão para as mulheres. Por quê?
Eu não consegui fazer tudo aqui em casa, porque ia ficar muito cansativo, como eu disse para vocês. Então, eu levei elas para o salão de festas. Então, pensa aí, eu tirei a estrutura da minha casa inteira para levar para o salão, para elas almoçarem lá. Foi loucura. Eu não pensei nessa estrutura, nessa estratégia de todo esse backstage, entendeu? E aí, meu marido teve que ajudar, o sobrinho do meu marido teve que ajudar. Né? Um amigo nosso que estava aqui em casa também, já estava ele estudando o serviço das mulheres. Fora que eu tinha contratado uma cozinheira e a pessoa que estava montando as mesas. Eram 5 pessoas. Quantas mulheres, Dana, na minha casa? 7. Mas eu fiz imersão. Eu queria testar, sabe, na minha casa. Eu queria ver como era. Mas nunca mais eu faço. Eu faço na casa alheia, na minha casa, mas não. Porque dá muito trabalho. No final, eu estava exausta. Parecia que tinham passado um trator por mim, assim. Porque quando as mulheres saíram daqui, no primeiro dia, era 7 horas da noite. Meu marido e os meninos lavaram louça até meia-noite. Foi coisa, assim, surreal, entendeu? Então, formato de imersão presta para quem tem uma equipe grande. Vale super a pena. É rápido, chega ao objetivo. Agora, o acompanhamento pós... Depois eu vou passar o cronograma certinho para vocês, tá? No grupo. Para vocês olharem como é o cronograma da imersão. O acompanhamento pós da imersão tem que ser muito forte. Porque senão as mulheres não vão ler o livro. Elas vão ficar à beira do caminho. Então, tem que ter um acompanhamento de estar lá, marcar novamente online, se ver novamente, para poder puxar esses capítulos, porque senão não vem. Segundo formato, 5 dias, presencial. É bom? É bom. É o formato que hoje eu me adequo mais. Por quê? Porque eu faço 3 aulas presenciais, 3 sábados seguidos, formo um vínculo com elas e depois eu lanço elas no online. Aí elas acompanham o restante dos capítulos que não são tão, que não precisam tanto estar assim próximo, online. Então, elas veem a organização do lar online, decoração online, relacionamento pais e filhos online, tipo, elas viram também dinâmica de personalidade e também resolução de conflitos familiares online. Por quê? Porque eu posso chamar uma mentora que me ajude nesses capítulos, no online. Então, ficou super legal. O preço fica muito bom também, porque você só gasta com 3 presenciais. Então, o preço diminui, assim, drasticamente, por conta do lanche, tudo isso, né? Que diminui. E eu fiz agora e amei, e as meninas também. Mas eu, no final, fiz um encontro só para formatura. Tá? Eu fiz 5 encontros, com mais a formatura por fora. Aí eu fiz a formatura aqui, no salão de festas, entreguei o guardião do lar, né, para elas em madeira, entreguei os certificados, elas deram depoimento. Foi só um momento de formatura, não teve aula, não, foi só formatura. Então, ficou muito legal, tá? Para quem quiser lançar também esse modelo, acho que dá super certo. É muito bom também. O formato 7 encontros que as meninas apresentaram é o formato original do livro, que a Deb propôs. Então, o formato que mais dá certo. Porque ele já é comprovado, né, cientificamente, que as mulheres conseguem acompanhar a mentoria junto com a leitura do livro. Porque, assim, a mentoria, ela vem para facilitar, mas o que gera a transformação é a leitura do livro. Porque elas vão tirar experiências próprias do livro, entendeu? Então, o formato imersão fica a desejar nessa leitura do livro. Muito a desejar. Elas ficam muito cansadas. Nem todas vão pegar o feeling. Algumas vão ficar para trás, você não vai conseguir acompanhar. E 7 encontros, você consegue acompanhar aquelas mulheres que estão com mais dificuldade. Por exemplo, tinha uma na minha mesa agora, que eu fiz na minha casa,
que ela veio, assim, com muita dificuldade de interação, né? De estar ali com outras mulheres. Eu acho que ela passou pela crise, ela fez Mulher Única com você, Cris Noronha. A Socorro fez com você, Maria de Socorro? Não? Eu pensei que ela tinha feito com você, o Mulher Única. Não, né? Ela fez o Mulher Única, tudo ainda estava muito travado. Então, ela veio para a minha mesa, ela estava muito fechada. Então, para eu conseguir chegar, assim, alcançar aquilo que o senhor estava pedindo, nossa, eu tive que abraçar ela, acolher, dizer que ela estava linda. Ela chegou na minha casa, no primeiro dia, de calça jeans, um blusão e um tênis. Eu disse, não, a identidade dela está totalmente distorcida. No último encontro, na formatura, essa mulher estava com um vestido lindíssimo, cabelo escovado, maquiada. Era outra mulher. Mas eu tenho que ter essa percepção desde o início, entendeu? Dessas mulheres que precisam da minha atenção maior. E você consegue isso no formato de 7 encontros. Imersão, você não vai conseguir se conectar com elas. É somente jogar o conteúdo. Por isso, a maior dificuldade dessa transformação. E aí, você tem que dosar o que é bom para você e o que vai ser bom para elas. Porque elas precisam se conectar com você. Essa conexão é essencial. Ok? Vamos lá, formato 7 aulas, as meninas colocaram 8 mulheres. Acho que 8 mulheres é muito bom para vocês duas atenderem de início. 8 mulheres para uma mulher só atender, eu já acho muito. Tá? Tem que ter mais experiência de, né, acompanhamento com mulher, tá? Com mesa com mulheres. Aí vai, flui. Mas para quem nunca fez isso, acho que 8 mulheres é muita coisa. Eu daria metade dessa quantitativa aí, tá bom? Então, como tem elas duas, eu acho que está tranquilo. As cores, eu acho que tem que buscar muito, assim, da cartela original de vocês. Como vocês vão fazer o Boa-Vinda, com a logo de vocês, tudinho certinho, com a cor, né, da mentoria em si, eu acho que as mesas não tem que fugir muito disso, tá? Podem ser repetidas também, sem problema, trocando, né, mais a questão das louças, troca flores, a cor da flor, né? Mas não traz, assim, uma distância muito grande daquilo que é a proposta inicial das cores, tá bom? Mas está tranquila, porque as cores que vocês escolheram estão bem neutras. Aula 1, dignidade e santidade do lar, ok. Decoração, eu acho que já fica muito, muito fora. Porque decoração é uma coisa muito íntima. Né? Eu vou decorar a minha casa de um jeito, você vai decorar de outro, eu gosto do jeito minimalista e clássica. Aí tem outro que gosta de contemporânea, com mais, né, detalhes. Então, eu acho que decoração é um capítulo que aí você pode pedir para aquela mulher ler sozinha, e ela escolher o estilo dela. E aí você só dá uma pincelada na aula de organização. Entendeu? Juntar. Fazer essa junção. Então, vocês poderiam trazer dignidade e santidade do lar e hospitalidade, por exemplo. A hospitalidade é bom porque é uma abertura, né? Vocês estão sendo hospitaleiras e vocês vão ensinar elas também a serem. Ou então, trazer também relacionamento pais e filhos na primeira aula, que também é mais leve. Certo? Aí vocês escolhem depois. Acho que a etiqueta, ela tem que vir realmente mostrando a questão do benefício da mesa, né? Do princípio da mesa. Eu acho que o princípio combina muito bem com a etiqueta. Eu acho que tem que vir junto mesmo. Né? Eu acho que dissociar fica... Você vai falar do benefício espiritual da mesa. Aí você trabalha a etiqueta sozinha. Aí quando você for trabalhar a mesa, não tem mais, assim, aquela finalidade, entendeu? De chegar naquele objetivo. Segunda aula, princípio do também, princípio do uso que você tem. Eu não gosto de trabalhar 2 princípios juntos, porque eles são bem pesados. Princípio é uma transformação. Ele transforma, sabe? Ele puxa essa transformação. Então, às vezes, é melhor trazer os princípios, cada princípio, como um carro-chefe numa aula.
princípio do também é o carro-chefe. Tá ótimo ele na segunda aula. Ele gera uma transformação pessoal da mulher, né? Já o princípio do uso que você tem, ele é mais usado para a questão do lar mesmo, né? Ela usa na questão do lar. Então, ele pode vir junto com a organização, entendeu? Fazer essa quebra. Dani, então eu jogo o princípio do também com o quê? Você pode jogar com pais e filhos ou hospitalidade, o que você não escolheu na primeira aula. Pode falar, Brenda. Eu e Ruane, a gente não conseguiu conversar para alinhar essas questões do cronograma. Então, Sim. Ruane, ela disso, mas eu tinha colocado junto. Use o que você tem junto com a organização do lar. E o princípio do também eu tinha colocado com hospitalidade. E aí, nessa Sim. primeira aula, dignidade e santidade do lar, eu tinha colocado 2 sugestões. Uma seria a etiqueta à mesa, e outra poderia ser a dinâmica de personalidades, já que seria o primeiro encontro. E aí, uma iria poder conhecer um pouco da personalidade da outra para saber lidar ao longo dessas próximas 7 semanas. Tá. Porque o que O acontece? capítulo de A relacionamentos de dignidade pais e santidade filhos. é um capítulo muito grande. Ele é um capítulo extenso. E ele precisa ser trabalhado por completo. E a dinâmica de personalidade é outro capítulo muito extenso. Ele é muito grande. Às vezes não dá conta de botar outra coisa junto com ele. Então, o meu medo é colocar 2 coisas grandes juntas. Entendeu? Então, é melhor optar. A dinâmica de personalidade, elas vão usar mais com relação a elas mesmas. Entendeu? Entendi. Com relação ao machismo. E Elas não vão associar muito entre elas, não. sobre o relacionamento de pais e filhos, eu havia colocado com resolução de conflitos. Os 2 eu havia colocado juntos. Também é bom. Sim, é bom. Sobre as cores, no primeiro encontro, isso são só sugestões, sabe? Como a gente fez sozinho e não conseguiu conversar para alinhar, eu estou dizendo o que eu anotei aqui no meu bloco. Nas cores, o primeiro encontro eu havia colocado branco e dourado com flores. Primeiro encontro. Porque eu fiz de acordo com cada tema, eu pensei no que a cor significa e a sensação que ela vai causar no cérebro das mulheres ao sentar na mesa. Então, como eu tinha colocado o princípio do também com hospitalidade, eu tinha colocado verde e bege, relacionamentos e resolução de conflitos, eu havia colocado um tema com lilás, sempre puxando para flores, lavandas, sabe? O princípio da honra, eu havia colocado vinho. Não, perdão. Princípio da mesa, vinho. E o princípio da honra, azul marinho, porque ela é uma cor que traz a credibilidade. Formatura, culinária, eu não cheguei a anotar nada sobre. Sim. Aí, na formatura, você pode trazer esse dourado de novo, entendeu? Fica bonito, né? Trazer o dourado novamente, o branco, que remete ao início, né? Porque na formatura, branco, você fala muito sobre guardiã. Isso. E o branco com dourado eu coloquei porque são as louças que a gente tem, então, inicialmente, a gente não tem como fazer esse investimento. Então, a gente começaria com o que a gente já tem, né? Sim, ótimo. Sim. Sobre o óleo, eu também não tinha colocado essa questão do óleo na primeira aula, não. Eu tinha colocado aqui um momento onde a gente ia, com elas, gerar em oração uma guardiã do lar que estava sendo gerada ao longo dessas 7 semanas. Então, a gente teria um momento de oração com elas, onde a gente usaria o óleo, mas que a gente não daria para elas. Eu pensei assim. Sim. Entendi. Eu gostei dessa sugestão. Pronto? Aí, ó, aí princípio da mesa com etiqueta, ok. Relacionamento pais e filhos e organização, a gente já conversou, né? Que são dois capítulos muito leves para ficar juntos. É melhor botar um princípio no meio e casar com um capítulo mais leve.
Aula 6, dinâmica de personalidade e hospitalidade. Eu gosto muito de trabalhar dinâmica de personalidade junto com resolução do conflito, porque já uma coisa já puxa a outra. Porque lá fala dos medos viscerais de cada temperamento, no relacionamento, resolução de conflitos. Então, já não precisa explicar de novo sobre temperamento, porque você já vem de uma aula explicando, aí você já entra direto no medo visceral do outro relacionamento, você já começa como resolver conflitos com um colérico, como resolver um conflito com um sanguíneo. Então, você vai já pegando esse gancho, entendeu? Eu gosto, particularmente, porque já me poupa tempo, tá? De ficar explicando tudo de novo. Gente, você lembra o que é o sanguíneo da aula passada? O povo, não, eu nem li. Aí tu vai ter que explicar tudo de novo. Aí vai perder mais tempo. Por isso que eu já puxo direto, tá? Com relação à formatura, sugestão de formatura. Formatura simples, né? Que as mulheres possam ir. Tem mulher que leva marido, filho, faz uma formatura para a família inteira. Aí bota, por exemplo, eu já fui com uma formatura que ia a família inteira. Aí a mentora contratou uma questão do crepe, do buffet de crepe. Então, as mulheres pagaram o buffet por pessoa da família. Então, ali já ficou tudo certo. A mentora não teve trabalho com o negócio de comida, né? Já ficou tudo certo. A família foi, ela deu depoimento para a família levanta, aplaude, o marido chora, e tem toda aquela questão. Só que essa questão de levar a família também é algo muito particular. Tem que ser acordado com elas, porque nem todos os maridos vão topar. Nem todos estão numa vibe boa do casamento, entendeu? Então, tem que ter muito cuidado. Então, aí tudo tem que ser conversado. Eu gosto muito das formaturas e que somente as alunas vão. E aí, dou o certificado certinho, né? Modelo de certificado tem no Canva, vocês vão pegar, fazer o de vocês certinho. Eu posso passar o meu para vocês verem como modelo, tá? Mas entrega um certificado, entrega um mimozinho, que não precisa ser muita coisa, né? Pode ser algo que você mesma crie, pode ser uma carta aberta para a nova guardiã, de uma guardiã para outra. Olha aí que legal, nem tinha pensado nisso. Uma carta aberta de uma guardiã para outra guardiã, né? Que agora ela assume a responsabilidade de aplicar todos os princípios, tudo, tal. E aí você pode pedir, né, para ela ler a carta que você escreveu, ela dá o depoimento. Quando ela der o depoimento sobre o curso, deixa ela livre para falar sobre o curso, não sobre você. Elas gostam muito de, que a Dani foi essencial. Aí você já diz, gente, não é nada sobre mim. Eu quero que vocês falem da transformação que vocês passaram e qual foi o princípio principal que vocês incorporaram para a vida de vocês, né? E aí elas vão dizer que é o princípio da honra, o princípio do também, né? Vão dizer que foi a dignidade e sanidade do lar. Qual foi o capítulo mais importante que te impactou e por quê? E aí fica bem, bem dinâmico, porque cada uma vai trazer uma coisa diferente, uma lembrança diferente, uma experiência, tá? Então, a formatura é muito delas, é muito para elas. E você faz esse momento acontecer, certo? Então, é bem tranquilo, não demora muito. Agora, se for botar a família no meio, cantor, culto, aí o negócio vai se estendendo e vai ficando mais caro e mais gente, e aí tem gente que faz. Fica bom, mas dá trabalho. E aí fica a opção de vocês, né? Tá bom, meninas? Então, esse é o formato de 7 encontros que eu dei aqui uma base para vocês, tá? Quero ouvir a Cris Noronha agora. Primeiro, eu peço desculpa porque eu estou super mal. Oh, meu Deus. Por Deus, eu consegui participar sábado, né, da conferência de mulheres, consegui ministrar de manhã, à tarde, mas quando eu saí de lá, eu só fui, como dizem por aí, eu só fui ladeira abaixo. Aí ontem à noite... Semana passada eu estava com ela. Ontem à noite eu fui parar no pronto-socorro,
para ver, porque estava mal, não conseguia ficar em pé. Eu não conseguia ficar em pé, amiga. Eu passei 3 dias de cama. E olha que minhas filhas Sério? não conheceram e minha sogra estava internada com essa mesma gripe. Minha sogra está até agora no respirador. Aí deu que eu tô com influenza. Eu tive influenza. Só que eu tomei o Tamiflu, então não fiquei tão mal. É esse que eu tô tomando. Tamiflu. Comecei ontem. E um xarope também que chama Antux. Antux, Eu tô Aí a minha voz tá meio Você ruim. você quer se poupar e quer na Não, dá para falar. Dá para falar. Eu me programei de fazer o curso misto. Não vou fazer tudo online e não vou fazer tudo presencial. Certo. Porque, para mim, eu quero fazer 3 encontros presenciais na minha casa. Certo. Agora, se de repente uma das participantes quiser abrir a casa, ok. Aí, nesse evento, aí a gente faz na casa dela. Eu não vou dispensar. Se ela quiser, a gente pode ir lá. Mas, então, eu pensei assim, vão ser 8 encontros, não vão ser 7. Tá. O primeiro vai ser só a dignidade, a santidade do lar. Eu não vou fazer nada junto, porque eu quero ter o tempo na mesa. Certo. Então, ele é um capítulo maior, a gente vai demandar mais tempo, e nesse primeiro encontro vai ser uma mesa rosa, e ela vai ser uma mesa de chá. E Chá da esse mas vai ser à noite, mas vai ser chá da tarde. É porque eu quero fazer três mesas diferentes. A Certo. primeira vai ser mesa de chá, a segunda vai ser mesa de lanche, e a terceira vai ser mesa de jantar, e quando vai ser a aula de culinária. Entendeu? Certo. Qual é a segunda aula? Só para eu seguir aqui. Aí então, aí vai ter uma lembrancinha, cada encontro presencial vai ter um mimo. Certo. Aí eu pensei provavelmente nesse primeiro ser um MDF. Certo. Segundo, online. Aí o princípio do também é organização da casa. Terceiro, online. Oi? A aula 2 vai ser online. Aí vão Tá. ser 2. Aí vão ser 2. Esse Aula online 3. você vai marcar para o mesmo dia que você dá o presencial ou em dias diferentes? Não, todos os encontros, os 8 encontros vão ser, tipo, segunda-feira, 8 horas da noite. Certo, tá bom. Todos. Só Aí que elas já se programam. Certo. Terceiro, online. Princípio da mesa, posta e etiqueta. Peraí, No aula terceiro. 3 online. Online, princípio da mesa e etiqueta. Porque eu quero ter mais Deixa eu te tempo. falar. Aula 2, desculpa, é princípio do tamanho e o quê? Organização da casa. Tá. Eu quero, nos online, eu quero ter mais tempo para os estudos. Certo. Aí, quando for o quarto, que vai ser presencial, aí vai ser o princípio de usar o que tem e decoração, mas a decoração é mais só para dar uma passadinha, como você falou. E Certo. aí vai ser uma mesa de lanche, vai Certo. ter um mimo também. E o quinto vai ser online. Aí o princípio da honra e relacionamento entre pais e filhos. Sexto, vai ser administração de prioridades e hospitalidade. Online também, né? Online também. Sétimo, online e a Administração dinâmica de de... prioridade e... no sexto, né? Administração de prioridades e hospitalidade. No Certo. sexto, online. Sétimo, online. Dinâmica de personalidade e resolução de conflitos. Aí, vamos supor que uma pessoa ofereça a casa, vamos supor. Certo. Aí eu vou falar para a gente fazer nesse sétimo. Certo. E daquele esquema de cada uma levar um prato, como você falou, incentivando a culinária e tal. Aula 8. Aí a 8 vai ser apenas culinária,
o encerramento, a aula de culinária, e aí elas vão para minha cozinha mesmo, e eu vou ensinar a fazer um prato. Um prato principal lá. Certo, E aí vai ter a lembrancinha, que provavelmente eu pensei numa foto com a frase, sou a guardiã do meu lar. certo. E o detalhe é que nesses 3 encontros presenciais da minha casa, não vai ser coisa básica. Eu vou oferecer coisas que eu faço na minha casa, com qualidade, é coisa boa. Não é Tá. só um coffee break simplesinho. Sim. Então, eu quero oferecer coisa boa que eu faço na minha casa, nos 3 Pensou no eventos. valor? Você pensou no valor? Olha, eu vi, eu ainda estou na dúvida, mas eu vi aquele que a sua amiga, a Suelen, ela faz na casa dela, né? Suelen Mas eu faz estou na... misto também. Hã? Ela faz misto também. Então, eu vi lá o valor que era, mas eu estou na dúvida, porque como esses 3 eventos que eu vou fazer aqui, eles são algo especial mesmo, não Sim. vai ser coisa básica, então eu vou gastar mais dinheiro. É. E as Suelen 3, está cobrando 700, é? eu acho que é alguma coisa em torno disso. Eu acho que é. E Ela, além disso, eu vou oferecer, lá na plataforma, eu vou oferecer 3 e-books. Então, quem participa do grupo vai ter acesso à plataforma e vai receber, poder ter, né, acesso a 3 e-books e mais algumas lives gravadas relacionadas ao tema, que estão lá também. certo. Ótimo. Que estão relacionadas ao tema. Então, eu pensei nessa estratégia. Tá. Esse valor de 700 é um valor bom. Dá para fazer bem. Dá para fazer bem. Ainda mais quando elas analisarem o que vai estar sendo oferecido, né? Aí você pode botar assim na questão, incentivar um pouco mais a questão do cardápio que você vai colocar, entendeu? Então, Quando você for incentivar que fazer elas... o formulário, aí você vai dizer o cardápio que vai ter, a mesa temática, para atrair esse público, porque é um público diferenciado, né? Gasta R$ 700 numa mentoria, tem condição de pagar e também tem condição de depois acompanhar você em outras mentorias. Deixa eu mostrar a caixinha, minha caixinha chegou. Peraí. Tá? As meninas, nem perguntei o valor para a Ruana e Brenda. Eu vou perguntar de novo agora, tá? É a realidade de Brasília, tá, gente? Brasília, se tu fizer uma mentoria assim muito... Aí o pessoal não dá... Aqui, ó, igual a tua. Chegou! Chegou o Olha guardanapo, que bonitinho. Olha como é bonitinho. Eu mostrei para vocês numa das aulas, não foi? Isso, Com a Lígia, né? A Lígia foi minha aluna na mentoria. Isso. Aí, a minha primeira mesa vai ser com rosa e esses porta-guardanapo. Sim, sim. Ele comunica bem. Já tá. Aí, eu até olhei na internet, dá pra gente mandar fazer o azulejo para dar como mimo. E não sai tão caro. Eu já fiz azulejo também. Eu Você fiz já fez? azulejo com porta-retrato. Então, exatamente. Eu vi Eu na tenho até um internet. pessoal aqui em Brasília que faz, depois eu te passo. Aqui mesmo? Você sabe de gente que faz aqui? Aqui, eu fui buscar. Depois, se você puder passar o contato. Sim, passo sim. Eu vou até mostrar para vocês verem. Eu tinha visto, foi na internet, né? Eu vou buscar. Quando eu recebi esse aqui, aí me deu a ideia de fazer o azulejo para dar como mimo. Muito boa a ideia do azulejo. Adorei. Não, fica muito legal. Pode ser só como uma frase, como ela fez os porta-guardanapos, né? Ou pode ser com a foto, igual a Dani está falando.
Ô, Cris, você comprou E, e 2G, foi pela internet, foi ou foi aí em Brasília? esse da caixinha é da Uhum. Lígia. É da Lígia. Eu vou colocar o WhatsApp, o perfil do Instagram dela aqui para vocês. Aí vocês entram em contato com ela lá pelo Instagram. Aqui, Mas ó. ela entrega para Brasileiro. Pernambuco? Ah, Ah, ela Cris. manda para todo lugar. Põe mais na sua frente. Ah, então, exatamente. Isso mesmo. Frase, ó, no lar é onde o coração é formado. Isso Uhum. mesmo. Eu pensei, eu tive essa ideia de colocar ou a foto e colocar a frase, ou então colocar, como ela fez o porta-guardanapo, colocar assim alguma coisa assim, sou a guardiã do lar, alguma coisa desse tipo. Ele fica como Eu acho que, lembrança, né? Fica muito bom. então, é bem legal, ó, exatamente. É bem É, legal. muito legal. Deixa eu pegar Aí, outro mimo aqui para vocês verem. tá. O que eu acho legal da gente Ô, entregar um Cris, mínimo que podia surpreenda, colocar né? no grupo pra gente lá no WhatsApp. De Você madeira. coloca? Da Lígia? Vou pôr. Ah, tá. Aqui, ó, Obrigada. tem uma cordinha, aí fica pendurado na minha cozinha. Aqui mora um Olha, do lá, tá vendo? muito legal, ó. De madeira Exatamente. também. Aí pode fazer menorzinha, entendeu? Não precisa ser tão grande. Esse aqui foi o que eu Ai, ganhei, tá vendo? Aí as meninas assinaram atrás, foi numa formatura, elas me deram de presente. olha, que legal. Aí ficou bem bonito, né? Aqui mora um Bem guarda. bonito. Eu tinha encontrado na internet esse porta. É um jarro, tá vendo? Que é em formato de Sim, coração, Aham, para colocar o nome bonito. lá onde o coração é formado. Dá para vocês verem? Dá, sim. tá bonito. Mas é tão caro. É, né? É, Vamos lá, agora eu vou trazer as pontuações da Cristiane, tá? sim. Para a gente poder já ver outro formato, né? 5 encontros presencial, misto e online. Eu gosto muito de trazer nos presenciais, Cris, a questão dos princípios, né? Para fortalecer bem, né? Eu sei que ficou assim, 8 encontros tá muito bom, tá tranquilo, né? Sendo no final o encerramento com a culinária, também gosto dessa proposta. Agora, sim, eu queria mais assim que a aula se você pudesse fazer aula de mesa e etiqueta presencial, seria muito bom. Porque você estaria mostrando o que você vive com esse princípio, né? É um princípio que é o carro-chefe da experiência do lar. Se tem um carro-chefe que as mulheres veem, é por causa dele. Elas são atraídas pela mesa. Elas querem aprender mesa com vocês, elas querem ver as mesas, entendeu? Então, acho que é muito legal você trazer pelo menos escolher como ser um presencial. Então, Meu medo, sabe qual que é o meu medo? É porque normalmente, para a gente fazer esses dois, vai gastar um tempo bom, não é pouco. vai gastar um tempinho. Mas você pode falar ali do princípio da mesa em 40 minutos e trazer a etiqueta de uma maneira básica. Não escolhe todas as plataformas de etiqueta. O que você vai usar for o jantar, então você só vai apresentar a mesa de jantar. Porque assim, ó, o tema da minha palestra sábado de tarde foi justamente esse. A importância da mesa e a etiqueta à mesa. Sim, Só que eu tinha uma hora só. Eu tinha uma hora. Então, eu voei ali para já dá tempo. dar uma Mas você pode pinceladinha. desenvolver em 1h30, tranquilo. A sua mentoria começando 8 horas da noite, terminando às 10. Eu acho que 8 horas ainda é muito tarde. Você pode começar às 7h30. E até às 10, tranquilo. As mulheres não saem daqui de casa antes de 11 horas da noite. Elas mesmo querem ficar conversando, tudo. Entendeu? Mas você também tem que estabelecer um limite, porque o seu é na segunda-feira. Então, se você começar às 7h30 e, por exemplo, já começar ali, quebrando um gelinho, tudo. Se for para a mesa primeiro, para lanchar, tudo bem, lancha logo.
mas estabelece o tempo de mesa, tá? Até para a Ruana e para a Brenda também, não pode ficar naquela converseira sem fim. Tem que estabelecer o tempo. Porque, Elas na têm verdade, não dá, pela minha experiência, não consegue ficar menos de 1 hora na mesa. eu consigo trazer elas pelo menos uns 45 minutos na mesa. Mas Mas é porque eu não vou oferecer. bora começar. Aí eu É, levo pro sofá. é porque, Aí na já verdade, tem estratégia. eu não vou oferecer um negócio básico, eu vou oferecer um negócio que é bom, assim, é diferenciado. Então, não dá. Por isso. Tá, eu só estou dando uma opção, né? Se fosse melhor, eu Eu optaria. entendo plenamente a sua colocação. A minha escolha, eu entendo plenamente a sua colocação. E a minha escolha em repartir desse jeito foi porque eu percebi o tanto que demandava de tempo para poder trabalhar o tema e, Sim, ao mesmo tempo, do outro lado, tinha a questão de que, como eu vou oferecer um negócio legal, não dá para ser rápido ali. tá. Outra coisa que Aí eu fiquei no dilema. entendi. Outra coisa que eu queria só pontuar. Na aula 7, fazer na casa de outra pessoa. Eu tenho mulheres que fazem, tranquilamente. Eu sou muito reticente com isso. Tá bom, Jane, você trouxe seu cronograma? Jane, você trouxe não? Não? Tá bom. Depois eu me encontro com você no pessoal, tá? Fazer na casa de outra pessoa traz alguns benefícios para nós, que fica mais tranquilo para a gente, mas, em compensação, a gente não sabe a casa que está recebendo. Então, quando você for fazer essa ponte, você tem que pensar bem quem é que vai receber. Se essa casa está com estrutura espiritual, emocional, porque ela ainda está recebendo, ela não é mentora. Então, tem que ver toda essa questão. Não é só querer receber e a casa ser bonita. Eu acho que tem que ter uma estrutura emocional e também espiritual naquele lar. Então, qual é o meu conselho? Você ir lá nessa casa, fazer uma visita antes. Ir lá, fazer uma visita, né? Ir lá, tudo, conversar, sentar à mesa com ela, conversar um pouquinho. Falar sobre a experiência do lar, assim, de uma forma mais pontual, que ela vai receber, que vai ser uma estratégia boa até para a pessoa depois incentivar para ser mentora. Mas eu acho que você tem que ter um pouco mais de diligência para poder fazer essa delegação. Porque você recebeu, né, o seu lar recebeu essa incumbência. Eu sou muito assim, né? Eu assisti agora a minissérie do Rei Davi, então era a casa de Davi, a casa de Saul e a casa da Cristiane. A sua casa é uma referência. Mas a casa daquela aluna ainda não é uma referência. Ela está recebendo ainda o curso. Então, às vezes, é muito arriscado a gente ficar pulando de casa em casa. Eu já vi muitos problemas com outras mentoras quanto a isso. Que elas ficavam pulando de casa em casa e aquela casa não estava com a estrutura pronta para receber a experiência do lar. E aí aquela mulher pegava muita retaliação, né? Passava por muitas dificuldades porque ainda não era proposto para isso, entendeu? Para a casa dela. Era primeiro para ela ser transformada, para depois ela passar, né, a receber a experiência do lar na casa dela. Então, isso aí tem que ser muito bem avaliado. E também, com relação ao lanche na casa alheia, aí tem que ser muito bem conversado. Por quê? Porque eu não sei quem vai dar o lanche, se é você, se é ela, se as meninas vão levar. Esse negócio de levar lanche, sempre alguém fura. Por exemplo, a menina quer trazer a proteína para minha casa, furou, faltando 20 minutos para a reunião, porque o filho adoeceu. E é uma coisa que a gente não pode impedir. Pode adoecer um filho, um marido, tal, e aí você fica na mão. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei na mão, de última hora, com a proteína. E aí, eu não tinha mais o que fazer, entreguei para Deus, só orei, pedi para o Senhor multiplicar. As mulheres comeram, mas sobrou muito arroz, sobrou muita salada, porque não tinha mais proteína. Só tinha um prato de proteína. Então, acabou o prato rapidão. Esse é o medo que faz, de você contar com outras pessoas e na hora dar o furo. Eita, eu não vou poder ir. Aí
Onde é que você vai arranjar uma proteína com 20 minutos para começar um evento? Não tem como. Só se fosse ficar doido para descongelar frango, para botar no fogo aí, não sei. Ou eu fazia reunião e estava pronta para ministrar, ou eu estava me preocupando com o negócio de comida. Aí eu descansei, eu digo, Senhor, fugiu do meu controle, agora é com o Senhor multiplica aí. Aí chegou uma menina com um monte de salgado a mais, aí foi que encheu a barriga das mulheres, e foi os salgados. Então, quando foi a hora do jantar, praticamente elas já estavam com a barriga bem cheia. Mas de todas essas experiências, porque eu preciso passar tudo, para você dosar se realmente vai valer a pena ou não. Então, quando fizer na casa alheia, já lembra a estrutura da casa, quem está recebendo, como está essa comida, tá? E quanto aos capítulos, eu acho que é essa estrutura mesmo, tá? Ou você, eu gosto muito de você trouxe também a questão do ou o princípio da honra presencial, ou o princípio da mesa com a etiqueta, tá? Porque você passa a sua experiência mais forte ali do princípio. Nos presenciais, sempre jogar os princípios na frente. Sempre Então, no meu caso, na verdade, ficou só a aula 1, que é Dignidade e Santidade do Lar, presencial, a aula 4, o princípio do usar o que você tem, aula 4. que é Aí, presencial. né? Sim. Pode E ser. depois, a outra presencial é só a aula de culinária, que é o encerramento, né, na É o verdade. encerramento, aula 8, né? Mas você botou assim, aula 7, podendo ser na casa de alguém, que você sem problema. Isso. Aí, nesse caso, ou eu perguntaria se alguém gostaria de abrir a porta da casa, Sim. ou então eu posso ir direto numa pessoa específica e falar com aquela que eu de repente senti mais Sim, estrutura. beleza, né? E aí, nesse caso, da casa da pessoa, eu não ia incentivar um jantar, eu ia incentivar um lanche, porque às vezes a pessoa sabe fazer um bolo. É mais fácil, às vezes, a pessoa saber fazer um bolo, fazer uma coisa salgada, do que um prato de jantar, né? Sim, verdade. Aí nesse caso, eu incentivaria isso. Uma outra pergunta é que, por exemplo, aqui na minha casa a mesa é de 6 lugares. Será que você já teve alguma experiência de você fazer o experiência do lar e você própria não ter lugar para sentar à mesa? Já. Quem Então, pede? tipo assim, eram 6 alunas e você ficava em pé. Já fiquei. Servindo, tudo. Aí eu fazia de conta que eu ocupava toda a mesa, já aconteceu. A minha turma da imersão não tinha lugar para eu sentar. Então, eu ficava em pé, ficava servindo, ficava conversando. E trouxe elas para o sofá quando eu fui ministrar. Eu pensei em fazer isso. Quando eu for ministrar, eu vou para a sala e porque eu vou usar transparência. Sim. Então, eu vou para a sala e vou projetar na televisão. Mas Aí não tem problema, não. Agora, assim, era bom você sentar, né? Mas, assim, se ocupar tudo, amém. Glória a Deus. Mas já aconteceu comigo também, de eu ficar em pé. Porque eu pensei que às vezes, porque senão vão ser só 5 mulheres. Se eu sentar, vão ser 5 mulheres. Até que Deus me deu uma mesa de 8. Ainda bem, glória a Deus. Amém. Então, a minha ideia é essa. E com a intenção de começar a final de julho. Certo. E tô com... As segundas. Nas segundas. Tá. E se Deus confirmar no meu coração, eu vou abrir uma turma online também. Só online. Certo. Mas é Tranquilo. outro dia, né? Outro dia. Outro dia. Mas eu não sei. Eu disse para as meninas o seguinte, no atendimento, né, presencial. O online e o presencial aberto ao mesmo tempo, eu acho que é pesado para vocês que estão começando. Exato. Era bom abrir testar bem. Depois que tiver já terminando, aí você anuncia a abertura do online. Porque você usa presencial, você usa tudo do presencial para o engajamento online.
Abrir uma turma online sem engajamento não vai trazer muita gente. Só se você tiver muito contato de gente de fora. Mas o que traz pessoas para fazer a mentoria é a sua realização presencial. O seu presencial realizado ali vai trazer gente, né, para a sua mentoria. Então, é Uhum. isso, é você dosar. Eu faço julho e agosto o presencial, e no final, ali no metade de agosto para frente, eu já começo a anunciar online, para jogar para setembro. É mais ou menos isso, entendeu? Uhum. Aí De você repente, o online, de repente, aí não precisa, de repente, ser 8, porque o online, aqui tá sendo 8, porque os 3 encontros presenciais, eles estão apenas com um estudo. você pode diminuir para 7 encontros. Ó, E também você pode dar os capítulos mais rápidos, porque o online ele satura, né? é, Aí, quando a uhum, gente tiver o nosso atendimento, Cris, na segunda que vem, aí eu vou te sim, explicar bem essa estratégia do online, como eu expliquei para as meninas. uhum, Explico melhor, tá bom? tá joia. Pessoal. Eu até já tô trabalhando aqui no formulário. Sim. Aí eu vou tirar essas dúvidas mais pessoais, assim, sobre a mentoria em si, entendeu? Feito eu tirei com as meninas Uhum, também, com a Brenda e com a Ruana. Cris não é. fez também, Cris Cardoso também não fez, né? Não pôde fazer por conta da saúde. Mas quer falar alguma coisa, Cris? Não sei se ela está por aí, que ela estava com as crianças. Tô aqui, tô ouvindo tudo. Você gostou? Gostei bastante, foi bem esclarecedor, tá? Eu tenho um pouco já da visão, né, Dani? É, Porque estava falando da imersão e eu participei primeiro foi da imersão e realmente é aquilo que você falou. A gente não tem acesso ao livro, o livro fica lá, mas não tem tempo realmente, né? E é muito pesado para quem vai ministrar, igual você falou, tem que ter uma equipe formada, com as pessoas ajudando, porque aí tem que servir o almoço, tem que ter o intervalo do coffee break, porque é muito cansativo mesmo, gente, bem cansativo mesmo, né? E a Dani ainda sofreu retaliação, né, Dani? Chegou lá, passou mal, ainda bem que na hora, depois do almoço, ela descansou um pouquinho, teve outra pessoa que ministrou foi. um tempo. Eu sempre, toda vez que é imersão presencial, assim, imersão, né? Eu pego muita retaliação. Então, Toda vez eu tenho que ficar de isso cama, eu tenho que também, parar para poder desligar, me desligar e renovar, porque eu pego muita retaliação, porque é muita coisa de uma vez só, entendeu? é. E a outra vez que eu fiz com a Surama, né? Então, assim, eu vejo ela sempre postando, eu vi o formato que ela fez, que ela faz com as meninas, com as mentoradas dela, e dá para ter dá para realmente ter uma noção, assim, e eu entendi você falando de casar os capítulos, né? Sempre um mais pesado com mais leve, porque realmente 8 encontros fica muita coisa, gente. A gente acha que não, mas você vai pensar, vão dar aí 2 meses, né? De encontro, porque um mês são 4 semanas, então vão dar 2 meses. Então, pensando, a gente fez o último encontro foi como é que é? Da culinária com a formatura. E ela não abordou todos os capítulos, eu não estou recordando se ela abordou todos os capítulos, não. Acho que ela abordou os principais. Eu acho que ela não aborda todos, não. Não, eu também. Faz só 5 encontros só. Se não me engano, são. É. O nosso foram 7, inclusive tiveram algumas que ficaram enciumadas, algumas mentoradas que ficaram sabendo, aí ela explicou por quê e tal, né? Mas o nosso específico foram 7. O nosso que eu falo, gente, é porque eu fiz para divorciar, ela fez um
para solteiras e divorciadas. Então, foi bem interessante esse exclusivo para as divorciadas, né? Cris Noronha, quer falar? Depois a Juana. É só para. Você falou de 8 encontros e tal. É que eu já faço um curso que é a verdadeira feminilidade, eu ofereço, que são 10 encontros. E aí, pela experiência dele, eu vejo assim que realmente tem coisa que não dá para ser mais rápido. Então, assim, dependendo do assunto, precisa ser. Eu sei que acaba sendo muito longo, mas desde o início eu já aviso, olha, vão ser 10 segundas-feiras, né? No caso lá. Vão A ser, pessoa já sabe que vai entrar eu falei, ó, tem que se comprometer. você consegue se reservar as 10 próximas? São 10. E no caso, agora, vendo você fazer aqui, que você grava, né? Nos outros que eu fiz, eu não estava gravando. Eu fazia no Google Eu aqui, gravo mas não tudo. gravava. Vou até passar para ver isso. Eu tenho 500 aulas na minha plataforma do YouTube. Eu vendi minha plataforma do YouTube. Dinheiro, com contrato e tudo. Uma equipe de São Paulo, em Alphaville, vai pegar todos os vídeos que eu tenho e vai masterizar como se fosse um Netflix. Ah, é? Oh, Aí eu vendi, vou ganhar dinheiro por isso, vai entrar dinheiro, porque meus vídeos estão tudo não listado. O que eu deixo disponível é mais para as mentoras. Mas está tudo no YouTube, tudo lá. Desde 2021. Vê, são 4 anos de vídeos. Essa aula está sendo gravada. Essa é uma aula riquíssima. sim. Entendeu? Tudo gera, no reino, gera recurso. Amém? Ruane. A Cristiana falou a respeito de que nem todos os capítulos são abordados. Quais são os capítulos essenciais, Dani, para serem abordados? Vamos para o não essencial, que é mais fácil. Não essencial, que pode ser, né? Pode ser masterizado, pode ser lido depois, pode ser incentivado para ler depois. Decoração, limpeza, que vem junto com a organização, que é muito pessoal também, que trata mais dos produtos, das misturinhas, né? Aprender as misturinhas. Um que você também pode não abordar tanto, né? Assim, tão enfatizado, é também a hospitalidade. Eu acho que é importante, mas tem mulher que não dá. Relacionamento pais e filhos também tem muitas mentoras que não fazem. Eu conheço muitas que não fazem relacionamento pais e filhos, tá? Tem muitos que também não fazem. Então, esses 4 aí são 4 coringas que você pode pedir para elas lerem depois, em casa. Certo, Luane? Agora, o resto eu acho que é importante. Tá certo. Pode falar, Cris. Eu fui convidada por uma conhecida na formatura, agora, sem ser sábado, agora, no sábado passado, que aconteceu lá no Solar Garden. Sim, eu já fui para formaturas lá. E, no caso, elas reuniram várias turmas e fizeram uma formatura conjunta lá. Não sei se você conhece, quem lidera é a Zenaide. Já vi falar. Lá, no caso, elas fazem 10 encontros. Daí, E né? lá, Mais. elas ainda. E aí, lá, o formato lá é normalmente um em cada casa. Lá. Na formatura, normalmente, eu também sou convidada para muitas formaturas para ministrar sobre a revolução da mentoria, o que eu faço com vocês aqui. Naquela primeira aula lá, a minha primeira aula da revolução, eu dou na formatura das alunas, das minhas ex-alunas, né, que são mentoras agora. Então, eu vou lá e falo um pouquinho dessa revolução da mentoria, o que é a mentoria do Experiência do Lar, por que ele funciona nesse formato, qual é o interessante de você passar os princípios para outra pessoa. Então, eu também, na formatura, eu sou chamada para muitas formaturas para fazer esse pós, assim, sabe? Esse gancho aí de algumas mulheres saírem de lá já mentoras.
Mas não é todo mundo que tem a visão, né? Tem gente que tem a visão somente para si. Então, assim, tem algumas formaturas que eu também ministro sobre isso. Para quem quiser também trazer no final, é bom falar um pouquinho sobre o que é a experiência do lar, o que é essa revolução da mentoria, que é o capítulo 16, tá? Sandra, tem uma coisa aí, Sandra? Sandra, eu acho que não trouxe nada. Ô, Dani, a questão da culinária, ela é necessária para ser abordada se a gente quiser substituir, para não tirar relacionamento entre pais e filhos, porque eu acho super importante. Eu acho que a culinária, eu não dou culinária mesmo. Eu não dou. Eu mando elas trazerem um prato. E digo, ó, meninas, se vocês quiserem ver mais a questão da culinária, vocês podem ler lá no capítulo. Tem várias receitas da Deb muito legais, né? E aí eu não falo tanto pela culinária. É uma escolha minha, né, pessoal. Eu não conecto muito com a culinária. Mas tem gente que conecta muito e é legal, gosta de fazer. Tá tranquilo também. Tá? Então, assim, é uma escolha esses capítulos, sabe, Luane? Você pode tirar uns e colocar outros, e sem problema. Mas esses que são mais coringas, assim, que é os princípios, não mexe neles. Deixa ele lá funcionando quietinhos, tá bom? Sandra, quer falar, meu amor? Sandra, meu Deus, você ainda está aqui. É 1h da manhã lá em Lisboa. Fale, meu bem. Dani, eu tenho andado com certos problemas e então não fiz nada, mas esta aula foi muito boa, que eu já tenho mais ou menos uma noção. Sim. E eu quero abrir a sua mentoria, viu? Sim, que é em setembro. E estarei em setembro, em Lisboa, chegando no aeroporto Humberto Delgado. Yeah. Depois Tá eu vou bom. me reunir com você. Adoro quando os portugueses. Quando eu chego lá, parece que meu ouvido já vai ativando assim. Daqui a pouco eu estou falando português de Portugal. Pois tá. Amo os portugueses. Tenho 2 alunas portuguesas maravilhosas, que é a Sandra, que estamos juntas desde 2023. A Sandra foi minha aluna do Experiência do Lar. A Sandra foi minha aluna do Lamparinas. A Sandra viajou com a gente para a Inglaterra. Vai estar com a gente na imersão em Lisboa, né, Sandrinha? Sim. Sou muito amiga da pastora dela, pastora Bianca, é um amor de pessoa, amo de paixão. Né? A Sim. pastora Bianca sempre me deu carta verde para trabalhar com as meninas. Nunca teve um pingo assim de ciúme, nada, nada. Quando eu chego, ela me abraça, diz que me ama. É Eu muito amo top. muito a pastora Bianca também, honra a vida dela. Ela é muito fixe. Ela é uma mulher de Deus. Né? E ela Sim. sempre deu carta branca para a gente trabalhar junto com as meninas. Então, Sandra, a gente vai ter uma reunião antes de eu viajar, para a gente definir o dia, que eu tô com a minha mãe, né? Eu tenho que dar uma fugida para ir lá, pelo menos orar por você, fazer a abertura e deixar você lá funcionando. Tá bem. Amém? Tá vai, bem. vai dar certo. Então vá, fiquem com Deus. Amém. Que Deus abençoe. Obrigada por ter ficado até agora, tá? Deus abençoe. Tchau, beijinhos. Cheiro, lá já são 1h da manhã, gente. 1h da manhã. Não é brincadeira, não. Tem que ter muita força de vontade, viu? Vai lá, meu amor, fica com Deus. Então, meninas, terminando essa aula, acho que foi muito boa, né? Não tirei foto. Ô, Dani, você vai dividir os capítulos? Os Ou vai capítulos. Vou dividir os capítulos. Na próxima aula, que a gente vai trabalhar, vai ser dia 23. Isso é véspera de São João, né? As minhas de Caruaru conseguem? Não. Aí é difícil, né, meninas? Não, é impossível. Caruaru é impossível. É impossível. Você quer tirar de nós o dia mais esperado do ano. Então, vamos deixar para o dia 30 de junho, tá bom? Porque na segunda-feira que vem eu vou me encontrar com a Cris, na Noronha. A gente vai ter um tempo juntas. Aí, dia 23, eu posso marcar com a Marley também, mais tranquilo, no dia 23, porque aqui em Brasília não tem nada, é morto. E aí, dia 30, a gente faz a nossa apresentação do curso de Experiência do Lar. Tá bom? Eu não vou colocar esse capítulo em ponto para vocês, não. Vou deixar no grupo aberto qual o capítulo que vocês querem ministrar. Só que não pode ter, tem que ter compatibilidade, para não ficar repetido. Pode falar, Cris.
Eu fico com dignidade, santidade. Tá. Deixa eu bater uma foto de vocês. Que eu tô aqui com o celular do Instagram, já tem um tempão, eu não bati nenhuma foto. Tô indignada, todo mundo foi embora e eu não bati foto. Eu tô toda com cara de doente. É, mas vai dar certo. Deixa eu abrir aqui o link para botar uma imagenzinha para a gente tirar essa foto. Pronto. A Debbie olhando aqui para vocês. Vamos lá, meninas. 1, 2, 3 e... Foi. Então, meninas, acho que foi, né? Hoje foi muito bom. A Brenda não está conseguindo voltar, a conexão dela está ruim. E qualquer dúvida, estou no privado, sempre estou lá disposta. Vamos abrir agora. O que eu estou devendo para vocês? Estou devendo para vocês. E com o princípio da mesa, tá bom? Tá bom, pode ser. O cronograma de imersão, eu vou pegar aqui que está nesse computador, e também vou botar a listinha lá para vocês ministrarem, tá bom? Acho que é isso. Foi muito boa a aula, foi bem produtiva, bem... E agora eu quero ver vocês ministrando. Vai ser bom. Vai ser bom. E é bom porque traz as pontuações, que você pode falar mais, que você tem que falar, pode falar um pouquinho menos, para não se estender tanto, não ficar tão longo, né? Então, eu vou fazer essas pontuações, vai ser muito bom. Tá bom, meninas? Um beijo, Cris, melhoras. Cris Cardoso também, melhoras. Sandra também, que também está ruim. Mas Deus vai curar todos vocês, em nome de Jesus. Tá, meninas? Cheiro, amei estar com vocês. Cheiro. Beijo. Bom demais. Obrigada, Dani.